Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Lucrando com Imóveis na Planta. Eu sou o Ednei Damasceno e serei o seu guia nessa jornada. Eu sou investidor em imóveis há mais de 10 anos, sou advogado de formação e eu desenvolvi um passo a passo para investir e lucrar com imóveis na planta. Investir com imóveis, o ativo mais estável do mundo. Esse passo a passo vai te levar a conquistar os seus sonhos financeiros, a tão sonhada renda extra que você almeja, trazer mais segurança, mais liberdade financeira, estabilidade para você e para sua família. E como isso é possível? Pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar com essas imagens que eu vou compartilhar com vocês aqui, algumas de nossas negociações que demonstram essa evolução e toda essa possibilidade que o investimento em imóveis na planta, em cidades e bairros de grande valorização imobiliária, pode acontecer na sua vida. Deixa eu compartilhar com vocês. E tudo isso que nós vamos mostrar é uma forma de rentabilizar sem pegadinha, sem esqueminha, tudo dentro da lei. Vocês vão ver. Vocês vão fazer do imóvel na planta uma ferramenta para multiplicar, criar e aumentar o seu patrimônio. Vou mostrar para vocês aqui que o nosso primeiro imóvel que nós compramos não foi na planta, né? E logo nós precisamos vendê-lo. Vocês vão ver que 1 ano e meio após, a gente não conseguiu ter lucro algum com a venda desse imóvel. Nós compramos por 150 mil e 1 ano e meio depois, ó, conforme as documentação aqui, nós o vendemos até um pouco abaixo aqui. Na verdade, teve que passar a escritura um pouco abaixo, mas na verdade foi o mesmo preço de aquisição que nós pagamos por esse imóvel, né? Esse imóvel foi para a gente morar. Nessa outra imagem aqui, a gente já procurou comprar um imóvel na planta. Ainda ali, sem muito critério para aquisição, na nossa cidade mesmo, não buscamos regiões diferenciadas no mercado, né? Mas já deu bom, já foi bastante interessante. Ó. Nós pagamos 140 mil, alugamos por 9 meses e o vendemos por 205, 52% de rentabilidade. Aqui está a documentação. No negócio seguinte, eu já comecei a fazer, tinha resolvido que de fato eu ia investir em imóveis na planta, né? Mas eu precisava fazer isso com maior dedicação. Então eu resolvi estudar, ver regiões que estavam valorizando mais do que as outras, entender o porquê que isso acontecia, por que uma região valoriza mais que a outra. E essa valorização sempre vai existir. No país sempre haverá locais que estarão valorizando mais do que os outros, né? E eu fui buscar entender os porquês, todas as variáveis que levam a essa diferença na valoração dos imóveis nessas cidades. Então, nesse negócio aqui, como vocês podem verificar, nós negociamos esse imóvel na planta, por 976 mil reais. Né? Aqui a gente já tinha elaborado toda uma pesquisa e escolhido uma cidade. E depois eu vou mostrar com mais detalhes como foi feito isso. Até o momento, nós pagamos 250 mil nesse imóvel. Ele foi comprado em março do ano passado. Aqui dá para a gente verificar. Ó. Esse é o extrato do imóvel, ó, que nós pagamos 250 mil e alguns reais aqui. O valor do contrato de 976 mil, esse é o valor que a gente negociou, tá? E aqui a gente já pode ver esse apartamento, apartamentos iguais a esse, né? No mesmo prédio, já sendo ofertados por 1,44 milhão, melhor dizendo, né? 1.440 mil. E é a partir de 1.440 mil. Mas a gente sabe que nos edifícios residenciais, os imóveis, os apartamentos dos primeiros andares, os andares mais baixos, são os de menor valor. E a cada andar que sobe, aumenta cerca de 1%. A altura do andar, ela influencia demais na valoração do imóvel, no valor do imóvel. E as construtoras, sabendo disso, elas já agregam valor a cada andar que sobe. Portanto, como esse apartamento nosso é no 13º andar, a gente já pode considerar aqui que ele passou de 1,5 milhão, né? Porque esse 1.440 é para os andares mais baixos, né? Mas vamos considerar esse valor aqui para efeito dos nossos cálculos. Então, o interessante é que, no imóvel na planta, você paga parte dele ao longo da obra, né? Essa obra está programada para 5 anos e, por enquanto, percorreu 1 ano e 1 mês, né? O imóvel todo valorizou 47%. O interessante é isso, que você paga uma parte e obtém a valorização do todo do imóvel, né? Então, a valorização representa 464 mil reais, né?
ao passo que eu paguei 250. Isso caracteriza 185% de rentabilidade. Isso em relação àquilo que eu tirei do bolso, que eu desembolsei e entreguei para a construtora. Mas antes, para vocês poderem entender essa situação, eu quero falar um pouco, contar um pouquinho da minha trajetória. Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas você consegue, porque você é advogado, você é uma pessoa especial e tem toda essa capacidade. Não, mas eu sou uma pessoa comum, como todos vocês, e talvez tenha vindo mais de baixo do que vocês ainda, por isso que eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou de uma pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Ixaporã. Dessas pequenas cidades que quase tudo que você precisa fazer, você tem que buscar uma cidade maior na região. Então, a gente era assim. Se precisávamos de serviços mais específicos de saúde, tinha que ir para Assis ou para Marília. Continuar estudando depois do ensino médio, a mesma coisa, tinha que ir para Assis ou para Marília. Aqui, ó, esse sou eu aqui, com 1 ano e depois com aqui uns 6 anos. Então, vindo de família humilde, numa cidade pequena, a gente precisava de muita luta, precisou sempre de muita luta para evoluir. Quando criança, eu já ajudava meus pais na roça, tinha muito café na minha cidade, a gente trabalhava no café. Depois, eu tive o meu primeiro emprego, aquele emprego que eu fazia todas as tarefas sozinhos, que eu fazia tudo. Meu primeiro emprego foi com 14 anos, eu era entregador de jornal lá em Ixaporã. Né? Mas eu trabalhei na colheita de amendoim, eu cortei cana também. Teve um período que eu morei numa outra cidade, próxima à usina, eu cortei cana. Aqui nessa foto, vocês podem ver, eu estava chegando para almoçar aqui, eu estava trabalhando de servente de pedreiro. E foi nessa época que eu comecei a faculdade. Eu paguei o começo da minha faculdade trabalhando de servente de pedreiro, de pintor de parede e através do financiamento, porque a renda não permitia naquela época pagar uma faculdade de direito. Então eu fiz o crédito educativo. Naquela época não era nem FIES, era crédito educativo. Aqui dá para verificar, ó, teve registros aqui nessa fazenda foi a que eu cortei cana, nessa fazenda aqui em 96, nessa outra empresa em 96, 97, que eu trabalhei de servente de pedreiro, e nessa outra eu já era servidor público em Assis. E eu consegui concluir a faculdade. Mas foi um período assim de muita luta, de bastante sofrimento. Olha essa imagem minha aqui na formatura. Ó. Hoje eu peso 82 quilos e eu não sou nada gordo, né? Em peso normal. Eu cheguei a pesar 60 quilos aqui nessa correria. Por quê? Eu trabalhava em Assis, morava em Ixaporã e estudava em Marília. Ixaporã fica no meio. Assis está a 30 quilômetros e Marília mais 70. Então eu fazia essa vida desses 70 quilômetros aí para poder fazer a faculdade. Acordava às 5h30 da manhã, vinha para Assis, trabalhava em Assis, voltava para Ixaporã. Como não tinha horário de ônibus, eu pegava carona, voltava para Ixaporã. E de Ixaporã pegava um ônibus para Marília. Aí lá para meia-noite eu estava de volta para acordar de novo, 5h30 da manhã. Então não foi nada fácil essa vida. E foi naquela época ali, ó, dessa imagem, com essa magreza, que estava só o chassi de grilo, que eu comecei a entender por que os genros fazem piada das sogras. E as sogras têm culpa nisso também, vocês vão ver. A minha sogra um dia me disse assim, Ednei, eu achei um chá que eu acho que vai ser muito bom para você. Eu falei, dona Celi? Ela falou, chama-se Levanta Caveira. Me quebrou no meio. E pior que estava na frente de um amigo muito zoeiro. Ele me aloprou um tempão com essa história de Levanta Caveira. Mas eu casei com a filha dela, uma linda mulher, inclusive. Tem que falar baixo, senão ela escuta e vai ficar se achando. E a gente foi evoluindo aos poucos. Eu trabalhava, ela também trabalhava muito, né? Essa época eu trabalhava em 2 empregos. De dia, servidor público em Assis. No finalzinho da tarde, à noite, no escritório de advocacia de um colega. E a gente, até que um momento, a gente ganhava dinheiro e tudo mais, mas no momento, eu e minha esposa sentamos para conversar sobre finanças. E a gente chegou à conclusão que a gente trabalhava pra caramba, mas não alcançava quase nada daquilo que a gente sonhava. Nessa época, nós tínhamos 2 carros, os 2 financiados, pagando juros absurdos, e morávamos de aluguel. Então a gente concluiu, temos que mudar essa situação, para a gente poder conquistar as coisas, comprar uma casa para nós, ter o nosso filho, né? Então nós mudamos o foco e resolvemos mudar essa situação. Parou aquela coisa de trocar de carro, fazer um refinanciamento, e nós compramos essa casinha aqui, ó, foi a nossa primeira casa. 1 ano depois dessa sentada para conversar. Foi a nossa primeira casa. E logo as coisas mudaram. Esse pequeno aqui, esse presente de Deus, que é o Heitor, já estava a caminho. A gente comprou uma outra casa, vendemos essa e fomos para uma outra casa maior. Nessa mesma época aqui que o Heitor nasceu, eu fui convocado para um concurso, passei no concurso para procurador do município vizinho aqui e deixei aquela vida de 2 empregos. Olha, foram quase 20 anos, mais de 15 anos, desde o início da faculdade, até parar com essa história de 2 empregos, numa correria frenética. Até hoje eu suspiro pensando nisso. E nasceu o nosso filho, uma bênção na nossa vida. E então nós falamos, apesar de estar organizando a vida financeira, nós chegamos à conclusão, a gente pode ir além. Não dá para ficar assim, a gente precisa se preparar para o futuro, para a gente
poder conquistar mais coisas, né? Não depender tanto do salário da gente, nem da aposentadoria no futuro. Então, nós começamos a investir. E esse aqui foi o nosso primeiro imóvel na planta. E já deu bom, gente. A obra já estava pela metade. Nem foi no melhor momento para comprar, já estava pela metade, mas nós custou 140 mil, foi vendido por 205 mil, e ainda fizemos quase 9 mil de aluguel aqui. Eu já havia citado ali antes, deu 52%. Eu estou tornando a falar desse imóvel porque foi esse o imóvel que fez a gente concluir que investimento em imóvel na planta era o que a gente queria para a nossa vida. Tá? E a partir daí, ó, nós tivemos um outro investimento também, que teve basicamente essa mesma lucratividade, mas a partir daí, eu concluí que tinha que estudar, tinha que especializar nisso e tinha que entender todo esse mercado e todos os motivos que levam uma região a valorizar. Comecei a estudar muito, pesquisar muito, entender a economia desses lugares e entender os processos migratórios, inclusive, que levam mais pessoas para morar nesses lugares. Tá? E partimos para fazer investimento. E nós concluímos que mesmo que fosse longe, ainda que fosse muito longe de casa, nós íamos investir em locais de alta valorização imobiliária. E decidimos pegar carona no crescimento dessas regiões e crescer junto com elas. Então, foi nesse momento que nós fizemos esse investimento aqui, que eu torno a falar para vocês. Nós gastamos 250 mil reais até agora, que é o que nós desembolsamos, e já valorizou 464 mil. É uma rentabilidade de 185%. E agora, eu estou dividindo com vocês todo o conhecimento que eu tenho aplicado nos nossos investimentos. Todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa trajetória. Seja com erros lá no começo, com os erros a gente aprende muito. E seja com os estudos que nós desenvolvemos, nós criamos todo esse passo a passo que nós estamos passando para vocês agora. Na verdade, investir em imóveis na planta não é nenhuma novidade. Esse negócio já existe há muito tempo. Tanto que a Lei de Incorporação Imobiliária ela é de 1964. E ela veio para regulamentar esse tipo de negócio. Quando uma lei vem, é porque os negócios já estavam acontecendo. Essa é a dinâmica da sociedade. Quando uma lei vem, é porque é necessário regulamentar algo que já está acontecendo. O que é novidade não é o imóvel na planta. A novidade é alguém disposto a ensinar para você, de maneira simples e objetiva, um passo a passo, para você investir de maneira segura e com alta rentabilidade nesse tipo de negócio. Aplicando esse passo a passo, você vai estar na frente de 95% dos brasileiros. Sabe aquele primeiro investimento que eu falei ali? Ali eu não tinha muito critérios. A gente sabia de um empreendimento, buscamos informação dele, mas nós não planejamos, nós não pensamos num plano de pagamento. A gente só viu uma forma de dar uma entrada que cabia no nosso bolso e parcelas que a gente tinha capacidade de pagar. A gente não pensou em otimizar o plano de pagamento para obter mais lucro. A gente nem pesquisou muito sobre as construtoras naquele momento. Quando eu falo que você estará na frente de 95% dos brasileiros, é porque a maioria das pessoas investe errado. E eu vou mostrar, através de algumas imagens, alguns levantamentos que a gente fez, como é que as pessoas investem errado. No ano de 2023 inteiro, a poupança rendeu apenas 7,42%. E se a gente descontar a inflação pelo IPCA, que foi de 4,62% ao longo de 2023, a poupança rendeu apenas 2,8% de ganho real. E a gente tem que destacar que a poupança está no seu período de rentabilidade máxima. Ela está rendendo 0,5% ao ano. Perdão, 0,5% ao mês. Na medida que a Selic continuar caindo, quando a Selic ficar abaixo de 8,5%, a poupança vai render menos que 0,5% ao mês. E a correção monetária da poupança é a TR. É o ridículo, é o que faz a poupança perder para a inflação em muitos momentos. O CDI, gente, o CDI é um índice que ele norteia muitos investimentos em renda fixa, como, por exemplo, o CDB. Tá? O CDI 2023 foi o seu melhor ano desde 2016. O CDI rendeu 13,04 em 2023. Descontando a inflação, 8,42. É de todo ruim? Não é de todo ruim, mas dá para ser muito melhor. Hoje as pessoas falam muito em fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês aqui que os fundos imobiliários, os mais negociados na Bolsa de São Paulo, a Bolsa tem um índice, chama-se IFIX. Ela mede a rentabilidade dos fundos mais negociados. E os ganhos desse IFIX foi de 15,49% o ano passado. É bom? É bom. Desde que você tenha conseguido investir num desses fundos. Porque a maioria dos fundos imobiliários renderam abaixo do CDI. Alguns abaixo da poupança e tiveram fundos com números negativos. Tá? E na verdade é que para você buscar rendimentos no mercado financeiro maiores do que esse que eu te falei,
é necessário você correr os elevados riscos do mercado de ações e da renda fixa em geral, né? Quando eu falo para você investimento em imóvel na planta, em cidades e bairros de grande valorização imobiliária, eu estou dizendo para você que esses investimentos podem trazer até 70%, 80%, 90% de rentabilidade sobre o capital investido. E por que que isso acontece? Como? Como que esse ativo financeiro rentabiliza tanto assim? Primeiro motivo é porque quando você compra na planta, você paga menos do que os imóveis prontos, naquele mesmo padrão, naquela mesma região, você paga menos, paga até 30% a menos. E o desconto, esse desconto já é muito importante para a sua rentabilidade. Porque quando a gente compra algo com 30% de desconto, e depois você vende pelo valor cheio, pelo valor de mercado, pode parecer que você que rentabilizou 30%, mas não é. 30% é daquele preço que você comprou. Por exemplo, se custa 1 milhão e você paga 700, os 300 mil são 30% de 1 milhão. Agora, esses 300 mil, o que representam em relação aos 700 mil? Eu já fiz esse cálculo, por isso eu sei de cabeça. Os 300 mil representam 42%. Então, você já dá largada no seu investimento com uma rentabilidade considerável. E para isso é necessário você conhecer a realidade do mercado financeiro da região que você escolheu investir. Você precisa estar a par para saber se realmente você está comprando com desconto, se o preço que você está pagando realmente está abaixo de valor do mercado daquela região. E para isso você vai ter que tomar conhecimento. Eu vou te dar um exemplo aqui da rentabilidade dos lugares de grande valorização imobiliária. Então, um primeiro ponto é o desconto. O segundo, que é aí onde vem a maior gama da sua rentabilidade, é quando você escolhe um local de grande valorização imobiliária. Tá? Vou dar um exemplo de um imóvel de 100 mil. Gente, eu sei que imóvel na planta por 100 mil reais é muito difícil de você encontrar. Não vai encontrar. Mas é um exemplo para que seja melhor compreendido. Olha que a partir de 180 mil, 200 mil já encontra. 100 mil não encontra, mas é um exemplo para que seja melhor compreendido. Tá? Então você negocia um imóvel por 100 mil na planta e paga ao longo de um ano, você paga 20 mil reais entre entrada e parcelas. E as parcelas têm que ser sem juros, tá? Senão você não faz o negócio. Entre entrada e parcela você paga 20 mil. E esse imóvel valorizou 20%, porque você fez uma pesquisa, utilizou desse passo a passo e encontrou uma região de grande valorização imobiliária. Se o imóvel valorizou 20%, ele agora vale 20 mil. Ocorre que você não pagou 100 mil ainda. Você não pagou a totalidade do imóvel. Você rentabiliza com a valorização dele inteiro, mas você não pagou por ele inteiro. Você pagou 20 mil. Então, em relação ao que você tirou do bolso e entregou para a construtora, esse imóvel, esse valor representa 100% de rentabilidade. Vocês conseguiram entender essa lógica? O porquê que a valorização é alta? Porque você não pagou tudo. A gente sempre ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente deve comprar tudo à vista. Mas essa regra é importante. Mas tem hora que você ganha mais dinheiro fazendo parcelamento. E você ainda vai ver que com financiamento no final, a sua rentabilidade é ainda maior. Porque é uma forma natural de fazer a alavancagem. Como eu disse, a rentabilidade, então, foi de 100% do capital que você desembolsou. Como a gente pode lembrar lá, ó, aquele imóvel que eu falei para você, eu não paguei todo o valor dele, 976 mil. Eu paguei 250. Por isso que a rentabilidade é de 185%. Se eu tivesse comprado à vista, a minha rentabilidade teria sido muito menor. Vocês entenderam essa lógica? E, gente, eu falei desses valores aqui, mas não é necessário ter todo esse dinheiro, ter 250 mil para pagar no ano. O imóvel na planta você pode comprar mesmo com pouca grana. Você não precisa buscar o imóvel naquele padrão que eu mostrei para vocês, naquele padrão e naquele preço. Você pode fazer preços menores, padrões menores de investimento. E também você pode fazer um padrão maior também, se a sua capacidade financeira dá para um padrão maior. E as suas pesquisas, o passo a passo que você aplicou, indicou que um padrão maior vai te trazer mais rentabilidade, você pode também fazer um padrão maior. Mas para investir em imóvel na planta, não precisa muito dinheiro. E eu vou te mostrar também, a partir de um exemplo, como que isso é possível. Veja nessa simulação aqui, de um imóvel de valor de mercado de 300 mil, tá? Mas quando a gente compra na planta, primeira coisa que eu falei para vocês ali, a gente compra abaixo do valor de mercado, tá? Então você vai negociar esse imóvel por 250 mil, tá? Dá uma entrada de 10% desses 200, que dá 25 mil, e paga, ao longo de 4 anos, você paga 100 mil reais. Ou seja, você pagou metade dos 250, que é 125 mil, ao longo de 4 anos de obra. Esse imóvel valorizou, aqui eu vou usar uma valorização mais modesta, não vou usar uma valorização de 20% não, eu vou usar uma valorização de 15% ao ano, para você ver o quanto é possível fazer uma alta rentabilidade com imóveis, tá? Esse imóvel valorizou 15% ao ano, ao longo de 4 anos de obra.
Então, pressupõe que esses 4 anos de obra passou, seu imóvel está pronto. Só a rentabilidade você não vai aplicar nos 250. Os 250 você teve de desconto lá porque o imóvel era só um projeto. Agora esse imóvel está pronto. Então a valorização você aplica no valor de mercado dele, nos 300 mil. Então, um ano valorizando 15%, ó, vezes 1,15, esse imóvel vai para 315, 345 mil. Você aplica mais um ano de renta de valorização, 345 mil vai para 396 mil. Mais um ano de valorização, vai para 456 mil. Finalmente, no quarto ano de valorização, quando a obra fica concluída, você aplica mais 15%, 524 mil. Tá? Essa evolução aqui, ela funciona como juro composto. Tá? Quando você tem uma dívida com juro composto, você tem que dar um jeito de se livrar dela, porque ela cresce demais e rapidamente. Mas quando você tem um investimento, é uma benção. Rapidinho, o imóvel vale mais do que o dobro do que você pagou. Tá? E você vai vendê-lo. Mas antes de vendê-lo, você precisa quitar com a construtora, né? Então você vai fazer um financiamento dos 125 mil que falta. Por isso que dá para fazer com pouco dinheiro. Você financia os 125 mil e vai pôr o seu imóvel à venda. Tá? Ele vale 524. Mas para ele se destacar em meio aos outros imóveis, você vai colocá-lo à venda por 500 mil. Tá? Uma vez vendido por 500 mil, você quita o financiamento e tem 375 mil em mãos. Você vai pagar todos os custos, cartório, tributos, corretagem, e ainda assim você vai ter mais de 300 mil em mãos, tendo começado com uma entrada de 25 mil reais, pago parcelas um pouquinho mais que 2 mil reais, ou seja, você gastou 125 mil e agora tem em mãos mais de 300 mil reais. Isso representa 140%. E vocês podem notar que isso aqui não tem mágica, é algo plenamente possível e que está acontecendo em várias regiões do país. Rentabilidade 140%. Você nem percebeu, mas olha, eu falei para vocês ao longo de todas as nossas postagens que eu ia ensinar esse passo a passo de maneira simples. Você nem percebeu, mas eu já mostrei 2 passos de como investir na planta com alta rentabilidade e com segurança. O primeiro passo é encontrar uma região de alta valorização imobiliária. E dentro dessa região, encontrar uma cidade que se destaca, porque muitas vezes tem uma cidade específica que puxa uma região, a valorização de uma região toda. Encontrar essa cidade. E dentro dessa cidade, você vai buscar bairros também de alta valorização imobiliária. Então, um passo é a valorização imobiliária e um outro passo importante é elaborar um plano de pagamento. Um plano de pagamento que vai otimizar a sua rentabilidade. Que você pode financiar no final, mesmo que você tenha o dinheiro para quitar. Você pode valer-se do financiamento para alavancar os seus negócios. Tá? Esse plano de pagamento é de suma importância e, como eu disse, lá atrás, quando eu iniciei, eu não pensava nesse plano de pagamento. Nem em financiamento eu me vali. Tá? E as regiões de grande valorização, você vai ver que nós temos métricas para fazer isso. Há como buscar. Nós temos um censo recente aqui que traz uma infinidade de valores, de dados para a gente buscar e encontrar essas regiões, e encontrar regiões que valorizam e que vão continuar valorizando. Mas, além desses 2 passos que eu coloquei, nós temos mais passos. O terceiro é, você precisa fazer uma pesquisa investigativa. Você precisa exigir documentos, obter certidões para encontrar uma empresa, uma construtora confiável para você fazer o seu investimento junto com ela. Então, você vai aprender formas de como pesquisar processos, se essa construtora responde por ações de elevado valor, se essa construtora tem dívidas, você vai exigir que ela te apresente documentos para você ter a plena confiança em fazer o investimento com essa construtora. Então, você vai aprender onde, como e com quem fazer investimentos. E um outro passo importante é a definição do empreendimento. Tá? A escolha do empreendimento é de suma importância. E dentro do empreendimento, você ainda tem que escolher andar, porque o andar é muito importante, conforme o que você pensa para o seu investimento. Se é para locação, você vai escolher os andares iniciais, que são mais em conta, você vai gastar menos no seu investimento. Porque para quem está alugando, ele quer o local, ele não está preocupado com a visão, com a vista, com o lado do sol, essas coisas. Ele quer um local que atenda às necessidades dele. Se você pensa em vender, vai para o meio da torre, ali vai obter uma ótima valorização para a venda. E se você está pensando em morar nele mesmo, aí você se preocupa com a vista que tem daquele prédio, com o lado do sol, o lado do sol da manhã, do sol da tarde. Né? Então, o empreendimento, você precisa escolher o tipo de unidade, quantidade de quartos que tem, e tudo isso vai influenciar na valorização do seu imóvel. Tá? E necessário também que o local do empreendimento, você tem que tomar alguns cuidados, evitar regiões próximas a riscos naturais, como áreas de alagamento, beira de morro,
evitar proximidades de estádios, de cadeias, de presídios, aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, evitar tudo aquilo que afasta o interesse das pessoas, porque você sempre tem que pensar que esse imóvel que você tem, alguém vai querer para comprar ele ou para alugá-lo para morar. Então, você vai ter que evitar tudo aquilo que afasta o interesse das pessoas. E, ao contrário, buscar proximidade com locais que atraiam o interesse das pessoas, próximos à área verde, a parques, a praias, pontos turísticos, áreas centrais, áreas comerciais, até a proximidade com áreas industriais, não lá na beira da indústria, do lado da indústria do barulho, mas uma proximidade com áreas industriais, que vai buscar pessoas que estão buscando local para morar numa região próxima do seu trabalho. Então, o empreendimento, a escolha do empreendimento, primeiro, é mais importante também do que a construtora. Depois que você escolheu o empreendimento, aí você vai fazer a pesquisa da construtora para ver se essa construtora é confiável, esse empreendimento dela é moderno, ele tem tudo aquilo que as pessoas que procuram esse padrão de imóvel almejam, desejam para morar. E assim, gente, aplicando esses passos, você vai encontrar essa valorização e trazer essa rentabilidade, que vai te trazer liberdade financeira, mais segurança financeira também, aumentar o seu patrimônio, multiplicar o seu patrimônio, construir um legado para as pessoas que você ama, pagar uma boa escola para o seu filho, encontrar aquela renda extra que você deseja para garantir um futuro mais confortável. E tudo isso, gente, todos esses passos que eu passei para vocês, eu não consigo dar mais detalhes em apenas uma ou duas aulas. E por isso, eu tenho uma oferta para vocês. Eu organizei um curso que contempla esse passo a passo, de maneira simples, objetiva, falando com simplicidade. Apesar de ser advogado, eu não falo simples. Eu vou falar com vocês nesse curso da mesma forma que eu falo aqui, com simplicidade. Esse curso serão de vídeos curtos e sequenciados para você aprender e poder assisti-los em qualquer momento livre que você tenha. Apesar da sua correria, você vai poder separar um tempinho para fazer os seus estudos, para você aprender com facilidade todo o conhecimento que eu tenho aplicado nos meus negócios ao longo desses 10 anos. Você vai aprender as formas e as métricas para avaliar e concluir e encontrar cidades e bairros que estão valorizando e que vão continuar valorizando. Eu vou direcionar você como você vai exigir da construtora toda a documentação para a verificação da confiabilidade dessa empresa. As certidões que você vai precisar obter. Vou ensinar você a como fazer pesquisas de processos, se essas empresas respondem aos processos, se essas empresas estão inadimplentes, se essas empresas honram com seus compromissos. Vou te dar conhecimento de termos, palavras que são usadas no mundo do mercado financeiro, para que você compreenda de todas as fases e possa realizar cada ato com muita consciência do que está fazendo. Você não vai precisar do auxílio de terceiro, de orientação de terceiro, para tomar suas próprias decisões. Você vai ter condições de decidir todos os aspectos do seu investimento. Você vai ter condições de construir o seu plano de pagamento. Você vai ter condições de elaborar a forma com que você vai quitar esse imóvel lá no final, seja parcelado com a construtora, seja com capital próprio, ou se você optar por alavancar seu patrimônio, você pode buscar o financiamento. No curso eu vou falar com você do mesmo jeito que eu falo aqui, simples, de maneira bastante compreensível para qualquer pessoa, mesmo que você nunca tenha comprado imóveis, mesmo que você nunca tenha estudado esse assunto, você vai ter condições de tomar suas próprias decisões. Eu vou te dar noções de significados de palavras também, que você vai encontrar. Eu vou te dar formas e orientação que você vai saber analisar o contrato, analisar o registro do empreendimento, verificar a forma de capital que as empresas estabeleceram para aquele empreendimento. E haverá uma aula inicial, onde eu vou recepcionar vocês, saber das suas pretensões e suas expectativas, saber de onde você vem, saber tudo aquilo que é necessário para a gente formatar o curso de uma maneira mais interessante para cada grupo. E esse curso será dividido em 5 pilares. O primeiro pilar será a lupa investigativa do mercado financeiro. O segundo, a análise dos resultados e a definição das cidades de maior potencial, de bairros e cidades de maior potencial. O terceiro, o planejamento da verba de guerra com definição dos limites de gastos de empreendimento, e o padrão do empreendimento a ser escolhido. A escolha do local, da construtora e do empreendimento. E, por fim, estratégias de pagamento lucrativas, análise de contrato e formas de quitação. E esse curso será 100% online e gravado em vídeos curtos, objetivos, para você ir direto ao assunto, sem enrolação. Poderão ser assistidos em qualquer lugar e quantas vezes você precisar. Você poderá rever
rever esses vídeos, os temas das aulas, a cada negócio que você for fazer, revisar todo o seu plano de acordo com o curso. São vídeos curtos, sequenciados, para você poder aprender nos seus pequenos tempos livres. O curso Lucrando com Imóveis na Planta terá duração de 3 meses, mas você terá acesso ao conteúdo, poderá rever ao longo de 1 ano, para você usar em todas as suas negociações. Você poderá rever qualquer parte, quantas vezes quiser. Se por falta de tempo ou ajuste financeiro, você não conseguir investir de imediato, você vai poder, no momento que você planejar e dar início ao seu plano de investimento, você vai poder rever o curso, rever os pontos mais importantes novamente, para alinhar todo o seu plano com os passo a passo que o curso vai ensinar para você. E para essa primeira turma, que eu quero que todo mundo tenha excelentes resultados, que eu vou acompanhar de perto, que eu vou prestar uma verdadeira mentoria para vocês alcançarem ótimos resultados, eu vou oferecer bônus especiais, eu vou oferecer 4 bônus. O bônus 1, consultoria pessoal comigo para todos os membros da primeira turma, com 2 encontros online individuais ao longo do curso. No momento que você achar mais interessante, nós vamos agendar um encontro individual comigo, online, onde nós vamos conversar tete a tete. Eu vou analisar os seus planos, eu vou opinar nos seus planos e no seu plano de pagamento. O bônus 2, vou entregar uma lista com as 5 regiões do país, 5 cidades, onde eu investiria. E em cada uma dessas cidades, 3 empreendimentos que eu vejo potencial lucrativo. Com esse bônus, você já vai poder acelerar os seus negócios, poupar tempo e buscar estabelecer o seu plano em lugares pré-analisados por mim e empreendimentos também pré-analisados. O bônus 3, o terceiro bônus, o acesso normal desse curso é de 1 ano, mas para essa primeira turma, eu vou estender o acesso para 2 anos. Você vai poder ter acesso a todo o curso, as atualizações que virão para as próximas turmas, e assim você vai ter mais tempo para revisar, reestudar o curso e aplicar ao longo desses 2 anos nas suas negociações e nos seus projetos de investimento. E por último, um 4º bônus, que é um acesso a um grupo de WhatsApp específico dessa turma. A princípio pode parecer uma coisa muito comum, mas não é. Como vocês têm os mesmos objetivos de investir e lucrar com imóveis na planta e não concorrem, vocês não são concorrentes, haverá um compartilhamento de informações, vai criar um ambiente positivo, uma comunidade que vai debater assuntos de interesse de todos. E se desviar muito desse assunto, a minha equipe vai fazer moderação para trazer de volta para os assuntos de interesse dessa comunidade. Se alguém encontrar um empreendimento bom, pode trazer para o grupo e ser debatido. A análise vai ser muito mais efetiva dentro desse grupo, com essa inteligência coletiva que haverá nessa comunidade. Então, esse bônus é de suma importância. E você deve estar pensando, quanto que você vai cobrar nesse curso, Ednei? Quanto você acha que vale um passo a passo, uma sistemática que vai fazer você rentabilizar com um ativo financeiro de elevado valor, como são os imóveis? Para você alcançar a tão desejada liberdade financeira, para você investir no futuro e conseguir obter o planejamento econômico, aquilo que você tem sonhado, obter a renda extra que vai te dar mais segurança para você e para sua família. 5% do valor de um imóvel de padrão baixo, que seria 200 mil, equivale a 10 mil reais, mas não será esse o valor, e não vai ser nem a metade desse valor. Na verdade, eu estimei o valor desse curso para essa primeira turma na ordem de 2 mil reais, que equivale a 1% daquele imóvel, do valor daquele imóvel padrão. Então, considerando a rentabilidade que você aprendeu com esse investimento e que você vai aplicar o passo a passo e buscar essa rentabilidade com a utilização desse método, o valor desse curso é irrisório diante do valor que você vai conquistar com esse tipo de investimento. No entanto, apenas para essa turma, na verdade, eu vou fazer um preço especial para essa turma, que é a minha primeira turma. Tá? A partir desse momento, eu vou começar a disponibilizar o link para se inscrever e para matrícula nesse curso. Né? A inscrição vai custar 12 vezes de R$ 149,70 no cartão de crédito, ou à vista por R$ 1.497. Se você dividir por 1 ano, é o preço de um cafezinho por dia para pagar num curso de tamanho valor que vai trazer tantos benefícios financeiros para você. Lembrando, 12 pagamentos de R$ 149,70 ou à vista por R$ 1.497. E eu vou dar garantias para vocês. A garantia incondicional de 7 dias, sem qualquer justificativa ou motivo. Na verdade, essa é a garantia legal. Sem qualquer justificativa, você pode cancelar essa compra. Tá? O link já está no chat. Você pode já acessar o link para fazer a aquisição do curso. Então,
7 dias, você pode, sem motivo algum, você pode cancelar essa compra. Tá? E vou dar uma garantia condicionada em até 30 dias após o início do curso, desde que cumpra algumas condições que nós vamos apresentar, você poderá cancelar a compra do curso com a devolução das parcelas já pagas e mais. E eu vou pôr o valor de uma parcela, eu vou tirar do meu bolso e vou devolver mais R$ 149,70 para você, para que você, o tempo que talvez você tenha pensado, eu investi nesse curso, não quero mais, eu vou devolver R$ 149 do meu bolso, além das suas parcelas. E lembrando que esse preço que eu estou apresentando para vocês é exclusivo para essa primeira turma. Tá? A partir das próximas turmas, o preço será maior. Eu não sei quantificar aqui ainda quanto será, mas será maior do que esses cerca de R$ 1.500, R$ 1.497 que eu estou apresentando para vocês. Então, gente, não perca essa oportunidade. Na verdade, você tem 3 opções. Continuar do jeito que está. Você pode optar por fazer investimento em imóveis na planta, pode buscar fazer isso sozinho, e dar as cabeçadas, que é normal que a gente cometa erros quando começa algo novo, mas você pode também fazer isso junto comigo, através do passo a passo que eu criei ao longo de mais de 10 anos, investindo no mercado imobiliário, que eu aprendi com os meus erros, esses erros que você não precisa cometer os mesmos erros, você pode trilhar o caminho dos acertos, tá? Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Eu espero que eu tenha passado para vocês aqui elementos de o quanto é interessante esse mercado, o quanto esse mercado pode ser lucrativo para transformar a sua vida, para fazer um divisor de águas na sua vida, você investir com rentabilidade, parar com aquelas gotinhas que pingam ali na poupança e investir de verdade, tá? Sem ter que correr risco lá com as bolsas, com o mercado financeiro, com a renda variável, você pode fazer isso com segurança com os imóveis. Tá? Eu queria deixar para vocês o meu agradecimento por vocês terem me acompanhado nessa live, em outras lives, para quem já segue o canal, para quem acompanha a gente no Instagram e no YouTube. Eu queria deixar o meu abraço e agradecer de coração o acompanhamento de vocês e a presença de vocês nessa noite. Um abraço, fiquem com Deus.